Boa tarde, Daniel Pedro, Central do Chilão. Eu tenho algumas perguntas que eu vou ver com o objetivo a respeito dos itens do Estatuto que falam sobre SAF. Ele coloca ali na proposta que para a SAF ser aprovada precisa de 2/3 dos votos dos associados com direito a voto, mais aval do CORE e do Conselho Deliberativo. Eu tenho duas dúvidas sobre esse ponto específico. A primeira é: esses 2/3 têm relação com o total de associados com direito a voto, ou seja, seriam hoje, em média, 6.500 associados que teriam que aprovar? Esse é um ponto. Os 2/3, eles são um valor que foi definido pela comissão, ou tem alguma norma legal que determina que tem que ser 2/3? E também em relação ao CORE, o fato de o texto dizer que o CORE precisa dar aval para uma instrução de SAF, significa que o CORE passou a ser um órgão vinculante na proposta, ou basta agora uma recomendação que pode ser a favor ou contrária, que a proposta ainda seguiria adiante no Conselho Deliberativo? Obrigado. Eu ver se eu entendi, vou responder por parte, se tiver equivocado, você me fala comigo. Com relação ao parecer do CORE, ele não é vinculante. Se você estava com algum erro do projeto, está atualizado agora no site. O parecer do CORE é indicativo e 2/3 do conselho é dos presentes na reunião. Tá? E dos associados, eu não me lembro de tudo, mas, salvo engano, é dos presentes na Assembleia Geral. Isso é óbvio que tem que passar porque é uma associação. Quem decide os destinos da associação são os associados da associação. Está previsto na legislação, se não me engano, é uma lei de 97 que também está citada no texto do Estatuto. Então, toda associação, os sócios são donos, obviamente, né? Então, eles têm o direito de decidir os destinos da associação. Se ela for se associar a uma empresa, for virar uma SAF, que também tem todas as previsões desse novo estatuto, está indicando como será. Então você tem que passar na Assembleia Geral. E na Assembleia Geral decide, salvo engano, é 2/3 dos presentes, não dos associados na associação. É dos votantes. Agora eu vou deixar claro também uma coisa que é importante. Vocês devem ter tido acesso, também está no site desde março de 2024, o regimento da reforma estatutária. Existe uma previsão ainda de emenda de plenário, que ela pode ser usada justamente para alguns ajustes, algumas propostas de última hora que sejam de um acordo geral, ou pelo menos maioria, alguns erros que podem ter surgido, pode ter erro em português também, porque essa versão ainda é anteprojeto, ela vai ser revisada, obviamente, mas algum ajuste necessário, relevante, importante, de uma contribuição muito relevante, ele pode ser feito no plenário com a emenda de plenário que está prevista no regimento eleitoral, desculpa, no regimento da reforma estatutária, não é nenhuma invenção. Para quem delibera aqui a cada 2 meses, uma vez, uma decisão ou outra, qual é a intenção, no caso de abrir essa possibilidade de uma remuneração para conselheiros do clube, que para presidente eu até entendi, diretor, até dá para entender, mas para conselheiro o que é uma explicação. Obrigado. Eu acho que você não deve ter vindo com atenção, não tem nenhuma remuneração para conselheiro. Os únicos que poderão ser remunerados são os cargos de direção, desde que aprovado o plano de cargos e salários. Vai ser aprovado nos termos do novo estatuto. O conselheiro não tem remuneração alguma. Eu acho que o artigo que você está se referindo é que haverá 0,5% do orçamento para as atividades do Conselho, para justamente criar independência do Conselho Deliberativo. Um órgão de fiscalização tem que ser independente. O Conselho, por mais que pareça, hoje não é independente. Todos os funcionários do clube que prestam serviço ao Conselho são só 3. Eles são da diretoria. Por exemplo, vou dar um exemplo, nós não estamos conseguindo transmitir ao vivo pela TV Corinthians, porque é uma decisão que não cabe ao Conselho, cabe à diretoria executiva. Se coubesse ao Conselho, se nós tivéssemos verba, nós poderíamos fazer o nosso site e prestar o nosso portal da transparência. Nós poderíamos prestar conta de tudo que o Conselho faz a critério do Conselho Deliberativo. Nós poderíamos determinar a transmissão ao vivo dessa entrevista. Nós não podemos. Então o Conselho precisa ter recurso, por exemplo, para contratar uma eletrônica para fazer as eleições online.
que eu acho que é um critério que nós vamos ter que levar aqui para frente. Se aprovar a volta do fiel torcedor, do sócio do futebol, nós vamos ter que ter uma eleição com fiscalização, uma eleição que tenha comprovante da votação, que tenha a possibilidade de auditar a eleição, e isso quem vai contratar é o Conselho. Se o Conselho não tem verba. Nós não podemos depender da diretoria até para que não haja influência política nas eleições e o funcionamento da estrutura fiscalizatória. Então o Conselho precisa ter verba. E esse 0,5% representa hoje, os funcionários vão chutar, no fim da conta, talvez 800 mil, 700 mil, para que o Conselho tenha seus funcionários. Desculpa, professor, eu falo no microfone da O orçamento do clube, que prevê quase 800 milhões para o ano que vem, que foi aprovado pelo próprio Conselho, esse 0,5% está dando 3 milhões e 600. Não tem problema, pode mudar para 0,25. É só para mostrar que o Conselho tem que ter verba para ser um órgão independente. O Conselho tem que ter verba para bancar o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal depende da secretária que trabalha no Conselho e funcionária da diretoria. O Conselho, a próxima Comissão de Ética e Integridade tem que ter independência funcional. Se você não tem independência funcional, não é um órgão independente. Todo órgão de fiscalização tem que ser independente, tem que ter verba para fazer a sua autogestão. Então essa é a indicação. Isso pode ser mudado. Nós não fizemos conta, não estamos preocupados com o valor do recurso. Estamos preocupados com os órgãos de fiscalização, tenham o recurso, prestem conta e respondam por isso. Da mesma forma que é hoje. É isso que nós colocamos. Então foi lançado um índice de 0,5% pela comissão, para ter indicativos. Pode baixar para 0,1%. Não fizemos conta, isso vai passar por alguma deliberação do plenário. Tem que ser um pouco de importante, pode mudar o índice. Não estou preocupado com o valor, estou preocupado que haja independência efetiva. Eu dei um exemplo da transmissão agora. Não sei se ficaria, não é remuneração para ninguém no Conselho, só para os funcionários. Nós queremos profissionalizar tudo. Também há um estatuto, tem conversado com alguns conselheiros, que tem que procurar, outros têm que procurar, a gente tentar criar um roteiro de votação em bloco. Eu falei, nem falo isso há algum tempo, já vou tentar me expressar melhor para vocês entenderem e poder transmitir para a nossa coletividade. Quando eu falo em bloco, agora tendo o estatuto na mão, fica mais fácil vocês entenderem. Por exemplo, eu vou pegar aqui como exemplo, o artigo 14, 15, 18, 19, 20, 130, 140, esses, vamos supor que a gente faça um bloco de 50 artigos que não tem nenhuma oposição, nenhuma discussão, todo mundo está de acordo. Então a gente botaria esse bloco com todos esses artigos que a gente pode contar lá e falar, está todo mundo de acordo, vai estar aprovado. Então já separando. Aí temos o artigo, por exemplo, 21, que é a questão do fiel torcedor. Nós temos 3 propostas de redação, que são propostas que foram apresentadas. Vou até me deter sobre elas, porque podem ter dúvida lá fora qual seria a diferença. No artigo 21, primeira proposta, que está descrito aqui, no frigir dos ovos, vou tentar explicar aqui. Qual que é a diferença? Você tem que estar, ao mesmo tempo, são condições sine qua non, você vai estar no programa do fiel torcedor inscrito. Durante 4 anos, você tem que estar adimplente no fiel torcedor. Então, vamos supor que começou agora. A partir da aprovação do projeto, da divulgação do projeto, virou o estatuto no político, que é o organigrama público. Ele se inscreve no fiel torcedor, o mesmo que ele já esteja inscrito. A partir daquela data, a partir de falar, está valendo, então vamos lá, nós se inscrevemos no fiel torcedor, vai ficar 4 anos pagando mensalmente. Ok. O clube vai criar um cadastro iniciado do zero, que vai ser dentro do cadastro do clube, que vai ter a fiscalização do conselho, que é o cadastro que vai servir para eleições. Ele vai chamar cadastro do sócio de futebol. Ele se inscreve, reconhecimento facial, agora vai ter um cadastramento de sócio, que já tem cobrado há muito tempo. Ele vai se inscrever nesse cadastro, vai fazer o reconhecimento, vai dar todos os seus dados, ele vai pagar uma taxa de contribuição. Na primeira proposta, essa taxa de contribuição vai ser metade do valor da mensalidade do título patrimonial individual.
R$ 150, o seu valorizado é de 180, vamos supor, vamos ficar redondo, R$ 150, que vai pagar R$ 75 por mês. Desse valor, metade vai ser para custear o Parque São Jorge, melhorias e tal. Ok. Depois de 4 anos, que ele estiver pagando mensalmente esse valor no clube, no sócio do futebol, se tiver kits das mensalidades do fiel torcedor, ele vota na primeira eleição, depois desses 4 anos, ele está apto a votar. Em resumo, essa é a primeira proposta. Com relação à torcida, a mesma coisa, só que tem uma diferença. Todos os torcedores das torcidas organizadas ou uniformizadas vão ter que estar no cadastro do seu torcedor, vai pagar direto lá e vai ter que estar adimplente com a torcida. Não adianta o sócio de uma torcida organizada estar inadimplente com a torcida. Vai ter que ter essa conciliação da torcida com o financeiro do clube. Então, se o cara pode estar kit com o fiel, kit com o sócio do futebol, mas se ele não tiver kit com a torcida, ele não vai nem comprar ingresso, nem vai pro carro. A segunda proposta que tem aqui é praticamente a mesma coisa, só que eles cobram, propõe-se cobrar desse sócio do futebol o título de hoje, que hoje é R$2.000. Para ele poder ter o direito de voto. A diferença é que nessa segunda proposta, a mensalidade de sócio do futebol não é 50% da mensalidade do sócio, é 30%. Mas cobra os R$2.000 do título. O sócio hoje não paga porque ele paga a entrada durante 10 meses, ele tem 10, mas ele deixa de pagar a mensalidade. Se você fizer a conta, eu fiz rapidamente. Uma vai dar no total R$4.700 nesses 4 anos para o clube, a outra vai dar 5.000 e pouco, só que ele paga menos primeiros. E a terceira proposta é daqueles que não querem que o fiel torcedor vote. Então está assim, o Corinthians manterá o programa fiel torcedor com suas respectivas categorias e modalidades, sem direito a voto, cuja regulação será feita pela diretoria aprovada pelo Conselho Deliberativo. E aí tem o parágrafo primeiro que explica sobre a relação do clube com as torcidas. Então essas são as 3. Nesse caso específico, quando chegar nesse artigo, não vai estar no bloco. Esse artigo vai ser votado individualmente. Então os conselheiros vão ter que votar. Quem é fulano e tal, qual das propostas do artigo 21 você escolhe? É A, B ou C? Ela vai decidir lá. E aí não está definido, porque o estatuto não prevê, e aí nós vamos deliberar, vamos tentar buscar um entendimento. Se o que ficar decidido no conselho acabou. Eu queria só, primeiro cumprimentar a todos, boa tarde a todos. Eu só queria voltar, presidente, um detalhe muito importante, que é da pergunta do Vessone, em relação a essa questão do 0,5%. Essa disposição, para quem quiser acompanhar, está lá no artigo 76, parágrafo 11. Eu vou ler rapidamente, só porque o próprio texto esclarece algumas coisas que reputo extremamente importantes. Para a manutenção de suas atividades e a garantia de sua independência, o Conselho Deliberativo, que não são os conselheiros, fará jus a até 0,5%, portanto não é 0,5% fechado, é até 0,5% do orçamento anual da diretoria, devendo prestar contas nos termos desse estatuto. E aí vem um detalhe muito importante, que eu entendo a preocupação do Vessone, a preocupação dos torcedores e a nossa preocupação também. Mas e se sobrar eventualmente muito dinheiro, o que vai acontecer? Está previsto no próprio parágrafo 11, dizendo o seguinte: e devolver à diretoria eventual valor remanescente em caso de sobra. Então, é simplesmente, pessoal, para que se tenha possibilidade de ter uma atuação independente. Eu acho que aqui todos concordamos que é impossível e não é lógico você ter um órgão fiscalizador refém financeiramente do órgão fiscalizado. Não faz sentido, porque eventualmente, ao bel sabor, eventualmente, do órgão fiscalizado, o órgão fiscalizador pode ser estrangulado financeiramente e não conseguir chegar na sua independência naquilo que busca desenvolver. Então, só para deixar claro, eventual sobra devolve a diretoria e o percentual é de até 0,5% destinado às atividades do Conselho e não aos conselheiros. Claro?
Pegando esse gancho, desculpe, tem uma outra questão que é importante, que a gente vê muito debate sobre isso. Quando fala que o clube é universitário, o futebol é sempre superavitário. Recentemente saiu, logo depois que ele votou no Conselho, a proposta do novo orçamento, eu lembro que saiu uma matéria, não estou citando o veículo, porque eu realmente não me lembro. Saiu uma matéria que, atualizando o orçamento, as contas da diretoria, hoje, recentemente, quando saiu a matéria, o clube estava com déficit de 40 milhões já, e o futebol, com todas as despesas, com tudo que tinha acontecido, enfim, daria um superávit de 7 milhões. Pouca gente se debruça sobre esses números, pouca gente divulga, pouca gente sabe disso, especialmente aqueles que vocês vão informar e estão acompanhando aqui pelas transmissões. Não é verdade que o clube não banca o futebol. Quando vem proposta de SAF isso, SAF aquilo, muita gente não considera isso. Quem paga todas as contas do futebol dá de prejuízo é o clube. A estrutura jurídica toda que atende o futebol é do clube. A estrutura administrativa toda que banca o futebol é do clube. Todas as ações que o clube perde, quem paga é o clube. Não tem conta nenhuma no futebol de ações trabalhistas, de transfer ban e outras tantas que os senhores noticiam todo santo dia. Essas contas todas estão nas demonstrações financeiras do Corinthians Clube. Então, se tirar isso tudo, mandar para a hora que eventualmente fizer a cisão, essas contas têm que estar lá, não é que fica. Se tirar isso do balanço financeiro do clube social, o clube é capaz de dar lucro. Se tiver dever, ele vai dever 2, 3 milhões. Então, assim, nós precisamos aprofundar nisso. É bom sempre descrever sobre isso, lembrar, esclarecer ao nosso torcedor que todas as contas do futebol recaem no balanço financeiro do Parque São Jorge. Então, vou repetir, todas as contas, de coisas que não foram pagas, de gasto de jogador que não foi pago, tudo que está dando transfer, todas as ações que nós estamos respondendo de contas do futebol, de atletas que não foram pagas, está no balanço financeiro do Parque São Jorge, não está no futebol. É só para complementar e clarear. Parece que há um desequilíbrio grande por essa razão. O futebol, evidentemente, traz muito mais receita. Só que ele traz a receita, mas quem paga as contas, os prejuízos eventualmente decorrentes, seja de ações, como o presidente Milton mencionou, ou seja do custo administrativo, a mesma coisa com o financeiro, a mesma coisa com o marketing. Tudo isso é a estrutura do Parque São Jorge. Então você coloca profissionais para a atividade do futebol, mas que são remunerados por aqui. Consequentemente, claro, o Parque São Jorge acaba ficando deficitário, porque até outro dia alguém comentando comigo disse, pô, mas sempre foi assim. Eu falei, sim, sempre foi assim, só que tem um grande problema. Hoje os números do futebol são completamente diferentes dos números que foram há muito tempo atrás. Então fica insustentável, não tem como. E aí você começa a ter essa balança totalmente desequilibrada. Então essa é uma das razões pelas quais precisa fazer essa adequação. Seriam 4 anos de adimplência junto ao fiel torcedor e essa mensalidade de sócio futebol que você já citou. E também cita de uma questão de poder utilizar o clube de maneira social, aqui do Parque São Jorge, a partir da adimplência de 6 anos desse plano. Queria que vocês especificassem esse sentido e também o sentido claro dessa relação das torcidas organizadas institucionalmente com a diretoria executiva e diretamente com o conselho, que é um caso que anteriormente no estatuto não era prevista a participação do conselho dentro desse sentido de proposta de redação. Não, a questão de relação ao conselho, acho que não sei se a gente está interpretando errado. Isso é só aprovação do programa Fiel Torcedor, a legalização, mudanças, ela deve passar pelo Conselho Deliberativo. É só isso. Essa é a referência que tem, está encaixada no artigo 21, por conta de criar uma nova categoria. É só por isso. Até para ter a garantia da legalidade dos representantes da Assembleia Geral. A questão dos 6 anos, por que a diferença? Porque nesse artigo está dizendo que aquele que está pagando essa mensalidade, essa contribuição mensal para poder só ter o direito de voto, ele no fim desse prazo, aquele que adquire o direito de voto, ele vai poder virar sócio automático sem pagar o título.
Então, assim, não seria justo ele, ao fim dos 4 anos, automaticamente virar sócio, pagando metade da mensalidade. Porque aí eu estaria ferindo o direito legítimo de quem paga o título integral. Porque hoje, para virar sócio, o camarada vem aqui, ele compra o título, paga integral, paga a mensalidade, daqui a 4 anos ele volta. Ele não poderia estar dando esse direito para alguém que só vai pagar metade da mensalidade, daqui a 4 anos ele volta igual ao sócio, sem pagar o título. Ele viraria automaticamente sócio, porque ele já contribuiu. Então a gente estendeu, o propositor da proposta, da comissão entenderam que você estenderia mais 2 anos, se ele não quiser virar sócio, comprando o título, se ele continuar nessa condição de pagar a mensalidade, metade dela, mais 2 anos, ele automaticamente pode falar, me dá o título agora, eu quero voltar e quero entrar e começar a pagar a integralidade mensal. Eu não sei se fica claro. Porque se não sócio, hoje fala assim, para que você é sócio? Se eu posso entrar só um fiel, pagar metade da mensalidade, não vou frequentar o clube em 4 anos, daqui a 4 anos me dá um título. Então, se o cara que é sócio paga o título e paga a mensalidade integral, ele precisa ter uma vantagem sobre aquele que vai pagar só metade da mensalidade para poder votar. Tem gente que compra o título só para votar. Aí, eventualmente, ele vem no clube. Tem um monte de gente aí que entra no clube como convidado no sócio. Ele vai poder votar porque vai estar nessa categoria diferenciada. Então, diferenciar aquele que compra o título do que não vai comprar o título e vai ganhar o título no final do período. Para ganhar o título no final desse período é 6 anos e não 4. Porque nós mudamos o ciclo de votação. Vocês devem ter percebido que o mandato de diretoria vai ser 4 anos a partir da próxima eleição, até porque é quase que unânime. As pessoas já que 3 anos é muito ruim, fica muito político mandado, o camarada mal entende de como vai manejar o clube e tal, já tem eleição, já para tudo por causa de política. E também a questão de diminuir também o prazo para aqueles que achavam que era muito tempo, 5 anos. Tinha muita proposta de 3 anos, tinha gente que queria 6, tinha gente que queria manter os 5. A comissão entendeu que 4 seria um corte legal. Doutor, só um detalhe que falou que a mim ficou claro. Mas chamou a atenção do torcedor, além do voto do fiel torcedor, é a história da SAF, de abrir o caminho para uma possível SAF do clube. Aí até estava vendo alguns comentários de redes sociais, essas coisas, muita gente contestando o fato de um possível investidor não ter parte majoritária no clube, por isso manteria 51%. Isso supostamente deixaria de atrair investidor. Se você puder explicar o porquê desse 51%, como é que funcionaria também? Na verdade, essa proposta, infelizmente, a gente vê no dia a dia, as pessoas não acompanham como é que as coisas funcionam aqui. Nós tivemos uma proposta de reforma estatutária, aliás, proposta não, perdão, uma comissão e uma possibilidade de reforma estatutária, salvo engano, em 2017, tem uns colegas do conselho que podem me corrigir aí, se eu estiver enganado. O presidente era o Pilar do conselho. Ele criou uma comissão, abriu para receber propostas, vários fizeram propostas. Nós chegamos quase a votar. Naquela época, acho que veio a pandemia, acabou atrapalhando a votação, tanto que as contas das diretorias, não precisa na gestão que o presidente do clube, não precisa o André, enfim, naquela época, são 2 gestões passadas, acho, do conselho. Acho que a pandemia acabou fazendo as contas serem votadas já depois do mandato, a gente não conseguiu votar a reforma estatutária. Aí veio a gestão seguinte do conselho, o presidente era o Dr. Uzi, também criou uma comissão, foram apresentadas várias propostas, também acabou, teve comissão, não me lembro se teve relatório final, mas a gente fez até uma compilação das melhores propostas, o presidente Uzi pediu para mim, que não era da comissão. Aí deu um debate acalorado, aí estava chegando perto das eleições, já que disputou o André Luiz e o Augusto, resolveram não votar, nós foi votar. Quando vocês lerem o regimento eleitoral, o regimento regulatório dessa reforma, eu previ que a comissão poderia usar tudo que foi apresentado pelos conselheiros, pelos sócios, naquelas reformas que não foram levadas até o final.
até para contemplar o princípio da maior democracia possível. Porque tem gente que não era mais conselheiro agora, tem sócio que não está mais aí, então assim, para ouvir mais gente possível, mais ideias possíveis, podemos usar. E coincidentemente, tem uma proposta que fala exatamente essa proposta que está falando, é de minha autoria, pelo grupo dos vitalistas, que foi apresentado em 2017, na reforma que o presidente Goulart propôs. Ela casou com o metodol, nem se falava de SAF. O Corinthians poderia ser sócio de qualquer empresa, mas tinha que ter 50%. Tem gente especulando, eu queria viabilizar a SAF, não tem nada a ver. Essa proposta parece que ele estava até só, premonizando o futuro. Mas essa proposta foi tirada dali. Mas independentemente disso, se trouxer para o momento atual, eu acho que quem é sócio de uma associação, e vamos entrar no assunto SAF. Existem vários modelos de SAF. Eu acompanhei isso desde que foi proposta a legislação no Congresso. É um assunto que me interessa. Eu sou cara do futebol, fui vice-presidente de futebol. Sou conselheiro há muitos anos, não só vitalício, já fui conselheiro patronal várias vezes aqui no Corinthians. Então é um assunto que me interessa. Eu sou sócio de uma associação que eu entrei com 2 anos de idade. Eu tenho interesse no assunto. Existem vários modelos de SAF. Existe um modelo muito interessante de SAF, que é a SAF da própria associação. O Corinthians pode ter a sua própria SAF. Aliás, nós vamos ter que entrar num debate muito importante sobre isso, porque tem uma legislação aí que vai entrar em vigor em 2027, que fala que as associações vão ter que pagar por volta, salvo engano, 80 a 100 milhões de imposto. E vai ser difícil para nós nessa situação aguentar isso. Não sei se vamos ter capacidade disso. Se a gente conseguir aprovar essa reforma do jeito que ela está, eu acho que nós temos um grande caminho para tentar escapar. Senão nós vamos ter que buscar novos caminhos. E nós vamos ter que bancar 100 milhões, 80 milhões de imposto. Nós não temos recurso mais para isso. Então pode ser um modelo também, respeitando todos os modelos de SAF. Não sou eu que vou julgar isso. Jamais. Eu sou só um receptor de propósito, eu sou presidente, porque eu estou presidente do Conselho Deliberativo. Então o Corinthians também, a Associação Corinthians, pode entender que amanhã o melhor caminho seja a SAF da própria associação. Nós temos um modelo no Brasil que é muito bom. Da Fortaleza é assim. Quem vai decidir isso é a Assembleia Geral da própria associação, que são os associados da associação hoje chamada Corinthians. Então, se as propostas podem ser feitas, elas vão seguir o curso normal. Com a regulação agora desse novo estatuto, mais claro ainda fica. Tem gente que está falando de uma peça coletiva para hoje para inviabilizar o projeto de uma SAF que vai ser lançado amanhã, não tem nada a ver. Eu conversei com o pessoal lá atrás, depois não tinha mais contato, eles procuraram, recebi, apresentaram a ideia, nunca vi um projeto escrito, por isso que não está ali. Os projetos que estão aí, hoje, mitigados e elencados dentro dessa proposta, eles foram apresentados formalmente. Então, assim, os empresários que querem ter sua SAF, querem dar sua SAF, estão fazendo isso publicamente, tem o direito deles. Só que tudo que vai decidir é dentro da associação até que se propõe. O que a gente precisa efetivamente garantir é que tem due diligência e auditoria. Isso tem que ser garantido. O resto é jogo de mercado. A pergunta é com relação ao artigo 72. De ouvir, porque eu também estou problema. Tentar falar um pouco mais alto. Minha pergunta é sobre o artigo 72, que é referente à eleição para a diretoria executiva, mais especificamente sobre a segunda proposta. 72, 72? Isso, que prevê, a segunda proposta prevê a eleição em 2 turnos, mas o primeiro seria de forma indireta. Eu queria entender por que o primeiro turno indireto e por que não 2 turnos de forma direta na Assembleia Geral. Obrigado. Isso aí é porque houve uma proposta nesse sentido. Eu particularmente, não gosto, preferia que fosse diferente. Por exemplo, talvez o primeiro turno na Assembleia Geral e o segundo turno no Conselho. Talvez eu sempre prefiro as questões que têm maior legitimidade. Então, assim, se tratando do Corinthians, tudo aquilo que for deliberado pela Assembleia Geral sempre vai ter mais legitimidade. Eu acho que quem propôs, talvez não falou em 2 Assembleias Gerais, porque nós temos um problema. A questão dos prazos, a questão dos custos, onde o Conselho não tem recurso próprio, acabamos de falar.
Então, assim, a diretoria pode viabilizar. Você imagina um sucessor do presidente. Amanhã você é o presidente. Você vai lançar seu candidato. Aí você fala, não quero que passe para essa mesmo, porque minha gestão está mal avaliada e não vai passar. Então, assim, a gente, se não tiver independência para fazer esse certame com total transparência e independência, ele não vinha. Talvez a proposta seja por isso, não sei, mas assim, se você for fazer duas assembleias, você tem que fazer com muito prazo de antecedência, porque você não dá tempo nos termos do Estatuto Atual, por exemplo, você tem que fazer de tal 60 dias de antecedência. Você tem que fazer o prazo para inscrição das chapas, tem que ter 15 dias. Aí você faz, então, tudo isso vai levar quase 90 dias. Aí você faz um turno, aí você tem que começar tudo de novo. Quando é que as chapas ou os candidatos individuais vão se inscrever? Eles vão disputar as vagas ao conselho no primeiro turno ou no segundo turno. Eu acho que aí teria que ser no primeiro turno já para definir. Para não ter influência no segundo turno, não ter como fazer aconchado e tal, entendeu? Então, assim, é uma ideia. Amanhã pode vir uma emenda de plenário, que não esteja de acordo, vamos acabar com esse negócio de segundo turno, que estamos de acordo, ou vamos fazer com que os dois turnos sejam uma Assembleia Geral, vamos regular os prazos, ou vamos fazer que tenha dois turnos, mas o candidato ao conselho seja só individual, ou seja, esse modelo de chapa com fidelidade, e com esse modelo aí que foi colocado, que é com coeficiente, mas faça junto do primeiro turno, a gente pode evoluir, a gente pode mudar. Eu concordo, mas eu estou só explicando por que está assim. Foi uma proposta apresentada, a comissão acolheu, eu acho que só tinha uma proposta de 2 turnos, e essa única proposta era nesse modelo, por isso que está aí. E aí nós temos que respeitar a vontade daquele que apresentou a proposta. E ela foi, como eu combinei, e a comissão entendeu pertinente, a gente não vai vetar nenhuma proposta. A não ser que seja um negócio absurdo, que tire a legitimidade e tal, seja muito dirigido. Mas não houve isso, então tudo foi acolhido. Aqui tudo foi acolhido. O torcedor tem desde 2009, tem 2011, tem quem fez ontem, quem vai fazer amanhã. Se todos iniciam para ter acesso ao sócio do Clube do Parque São Jorge, do zero. E a segunda é algo que me chama a atenção, se me permite, que é quanto à equação financeira do fiel torcedor dentro da equação para se tornar sócio do clube, para que os valores fiquem equilibrados. O sócio fiel torcedor, você tem alguns níveis. Minha vida, minha história, meu amor, quem compra o assento na Oeste. A minha vida, que é o meu plano, é 24,50, entendo a linha. Mas o meu amor é o dobro do plano individual do clube. O plano individual do clube é 180, a manutenção, 150. Para sócio, o meu amor chega a R$300 a mensalidade. Então essa equação pode ser revista para alguns planos do fiel torcedor, para aqueles que têm mais, digamos, como 10 anos, um tempo maior já do fiel torcedor. Obrigado. Vamos lá. É só lembrar que o fiel torcedor é um sistema foi criado para comprar ingresso. Está sendo usado de referência porque ele atende a maioria dos interessados em votar no clube. Então, se ele tem 10, 5, 1, 6 meses, 50 anos, não importa. Nós estamos discutindo outra coisa. Até porque quem tem mais tempo lá tem a vantagem de ter mais pontos. Isso não estamos discutindo. O cara vai ter legitimidade e ter mais pontos. Então, assim, o fato de eu ter mais tempo do que o torcedor e outro menos tempo, eu tenho vantagem sobre ele de ter mais pontos. Então, estão mexendo nisso e ninguém vai mexer. O direito adquirido vai continuar igual. Então, não dá para misturar. Aí é uma discussão retórica para tentar criticar o projeto. Nós temos que valorizar que é uma grande conquista. Nós estamos debatendo dentro do Conselho, está dentro do anteprojeto e levar para a votação uma coisa que ninguém imaginava que ia acontecer, todo mundo duvidou. Teve gente que falou que era mentira minha, que estava enganando todo mundo, que eu ia ter reunião, que ia votar na proposta e tal. Vamos ser honestos. Nem eu acreditava que ia conseguir chegar nesse momento que nós estamos agora. Ninguém acreditou. E outra, nós estamos vendo os caras votando aqui, a eleição não está votando. Não era uma coisa que a gente conseguia materializar, muitos de nós aqui, e vocês duvidaram disso, eu também duvidava. Então, assim, não podemos, eu estou criticando, não vamos misturar o tempo de fiel torcedor, que é uma questão para comprar ingresso, e eu ter mais pontos ou menos pontos que alguém que chega depois, é a questão de votar. Votar vai começar todo mundo do zero. E a questão do preço é também diferente por causa da localização. O
preço aqui é para votar. Todo mundo que quiser votar para o presidente e não for frequentar o clube e for fiel torcedor, vai pagar a mesma taxa. Quer ser diferente? Compra o título. Vai ter o mesmo tempo e vai ser diferente, está tudo certo. Vai ser sócio do Corinthians. Porque também quem é sócio do Corinthians tem que pagar alguma coisa lá, ponto final. São duas coisas diferentes. Não vamos misturar o que ele está usando e prestigiando. É que aquele que já tem uma relação com o Corinthians tem legitimidade para votar. E quem quiser votar para presidente, entre no fiel torcedor também. Tem que ter uma relação com o Corinthians, senão vai ter gente de outros clubes votando. Se eu não tiver uma pessoa cadastrada em alguma coisa que se relaciona com o Corinthians, eu vou dar chance que a torcida de outros clubes votar para presidente do Corinthians. Não tem lógica. Pode até acontecer isso, mas vai se cadastrar no fiel torcedor pelo menos. Eu não sei se está isso. Minha dúvida é referente à possibilidade do fiel torcedor ter direito a voto quanto aos regulamentos eleitorais para isso, né? Vai aumentar muito, provavelmente, o quórum, né? Deve sair do que é conhecido aqui do clube também para muito mais da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Se já tem previsto algo para regular a ação dos futuros candidatos quanto ao fiel torcedor, até porque numa das primeiras entrevistas você falou que era muito claro que era o regulamento do país, né, a lei geral do país, que deveria regular o Corinthians, mas isso nem sempre foi tão claro aqui. Como que isso já é pensado no futuro estatuto? Como que vai ser regulado ações em bairros de São Paulo que vão sair aqui da sede do Corinthians? E só uma curiosidade, a votação segue sendo exclusiva aqui no clube ou pretende outros pontos saindo do fiel torcedor? Eu não entendi a parte da sua pergunta. Eu vou tentar responder se não foi isso que eu perguntou, você me corrija. A gente está prevendo aí que vai ter regulamento eleitoral para as eleições. E vai ser rígido. Tem alguns indicativos que já estão no estatuto. Não dá para você fazer do estatuto um regimento do regulamento eleitoral. Então já tem uma previsão que a comissão eleitoral vai ser quem vai fazer esse regulamento, obedecendo algumas regras que estão todas mais ou menos reguladas na legislação eleitoral. Não vai poder fazer certo muitas coisas que hoje caracterizam uma disparidade entre candidatos, o abuso econômico e tal. A questão da votação que você falou, se aprovar isso, o sócio que vai estar no fiel torcedor de fora de São Paulo vai poder votar no presidente da mesma forma. Talvez você tenha falado que o camarada que está fora do clube possa ser candidato. É isso? Não, se pretende colocar pontos eleitorais em outras cidades, estados, ou se vai ser restrito só aqui na sede do clube? Então, a ideia, não, para votar, a ideia é expandir essa votação celular, está previsto aí também. A gente vai ter que criar agora uma forma de votação celular. O cara começar a votar, se passar, claro, vai começar a votar o sócio do futebol. A gente tem que modernizar essa votação celular com possibilidade de se auditar. Por isso é relevante o Conselho de Recursos para fazer todo esse sistema, fazer isso funcionar com a ajuda da vice-presidência de tecnologia de informação do clube. Então, tem que modernizar. Acho que a gente não consegue fazer a próxima votação sem ser de papel. Não vai dar tempo, não tem recurso para fazer um sistema garante a integridade. Não temos nem tempo para fazer uma seleção dentro do estatuto atual, 3 orçamentos e tal. Mas eu acho que, quando isso se efetivar, nós temos que partir para uma votação. Já está até uma previsão do estatuto que vai acontecer. Acho que vários pontos de votação, a gente tem que ter um sistema íntegro que possibilita esse tipo de votação. Aí, óbvio, se tiver localidades aí, com vários sócios, ainda que seja sócio de futebol, tem possibilidade de voto, vai ter que ter um sistema que atinja lá, alguém que esteja presente. Isso tudo vai ser regulado nos termos do estatuto, tem todas as previsões. Boa tarde, Fábio Lázaro. Vamos por parte que eu não entendi a segunda parte. A propósito do rock, esse grupo, você vê que a gente foi bastante democrático. Os prazos das propostas já tinham encerrado há muito tempo. Nós recolhemos várias outras, a comissão acolheu várias outras. Eu acho que tem indicativo dela sim. Você viu o artigo 124? Lê o artigo 124, vê se não tem indicativo para discutir isso lá. E vê o artigo 45. Dá
dá uma lida, ver se não está indicando algumas coisas que ele também, além de outros, vários outros lá, até tempestivamente, tinham proposto. Ver se ali não forma um grupo para discutir tudo isso e tomar uma resolução em 40 dias. Fala a segunda parte. Pela primeira, desculpa, meu amigo. É porque o outro projeto, ele prevê que o Corinthians precisa ser ali, ter 51% em caso de safra, certo? Que o controle é dos jogadores. Você está falando daquele negócio dos 50% do líquido? Porque prevê 10% da receita líquida para, destinada ao clube associativo, à parte associativa, ao clube social. Corinthians. Aí, no caso do Corinthians, fazer qualquer empresa, virar uma safra, alguém vai ter que ter metade mais um. 10%. Não, perfeito, mas 10% da receita líquida precisa ser destinada para o associativo. Para a parte que é do Corinthians. O Corinthians vai ter que ser sócio de alguém, uma empresa, ele vai ter que ter 51%, ele não pode vender a totalidade. Foi para o Corinthians. Porque aí não está falando necessariamente de safra, pode ser outro tipo de empresa. Por exemplo, tem um fundo lá, o Corinthians é sócio, tem que ter 50% e 10% da receita líquida tem que ser do Corinthians. Mas por que porque geralmente você faz e fala que é da receita bruta, está falando que tem que ser líquida. E essa proposta, vou repetir, ela está há mais de quase 10 anos tramitando em proposta de reforma do estatuto que nunca reformou. A comissão aprovou. Mas no caso de safra, por exemplo, um eventual. No caso de safra, ela tem que ser discutida do zero, dentro de uma nova alteração estatutária, cujas regras vão estar estabelecidas no estatuto. Aí você tem que discutir, e aí a Assembleia Geral lá na frente decide. Não queremos nada. Então vai infringir o estatuto, tem que mudar todo o estatuto de novo. Pode mudar, mas a Assembleia Geral está toda a regra. Se for discutir safra, está aí. A abertura para ter safra já está aí. Então, assim, quando falar reforma aí, impediu safra, alijou, é mentira, é só ler, tem que prestar atenção, não pode achar que leu, leia tudo, leiam tudo, que está tudo previsto ali. O que nós queremos é preservar a associação atual. Não podemos, então assim, todos os caminhos são dados, é só prestar atenção. E não cair em narrativas. Nós entendemos que críticas são muito bem-vindas, propostas novas que faltaram, tem espaço, se houver entendimento geral para fazer emenda plenário, está tudo certo. Só que críticas sem embasamento, narrativas falsas, fake news, desinformação, a gente é contra. Por isso, fizemos questão de marcar hoje, para evitar que isso se alasse, aumente e desprestigie um trabalho sério, muito longo, extenso, cansativo, mas importante e relevante da comissão e todo o Conselho Deliberativo, de uma forma direta e indireta, participou. Eu estou sofrendo bastante crítica do conselheiro. Acho até legítimo, mas eles trabalharam, todo mundo trabalhou para chegar onde a gente chegou hoje. Vocês têm que reconhecer que o Conselho Deliberativo botou a cara e fez o que muita gente, ou a grande maioria, não acreditava. A gente fez, está aberto para debater. Só que a gente está debatendo via as pessoas legítimas que são vocês, da imprensa, que vão levar a informação correta. Ainda que discordem, vão levar a informação correta. E a gente aceita isso e está sempre aberto para discutir e para ser criticado, desde que a informação correta seja veiculada. Está tudo certo? Pessoal, é mais ou menos isso. Nunca chegou uma proposta escrita nos termos da reforma estatutária para deliberar no Conselho. E a proposta deveria ter chegado. Deveria ter chegado. A Comissão de Segurança do Trabalho, vocês noticiaram, foi entregue para mim, ficou um ano e meio debatendo o assunto, ninguém entregou uma proposta escrita. Nós queremos que o senhor leve isso, nem conselheiro, nem sócio, nem ninguém. Eu ouvi o pessoal, os empresários, donos dessa Safiel, atendi eles com muito respeito, foi uma conversa bastante legal, 2 horas de conversa, trocamos bastante experiência, a gente conhecia bastante o assunto, falou, você deu bastante ideia, vamos conversar, nós voltamos a conversar, vamos melhorar o projeto, foi uma conversa muito legal, bem construtiva. Mas a gente nunca recebeu uma proposta, está aqui a proposta, eu queria que você deliberasse ou fizesse os caminhos, que
Isso se levar ao conselho para deliberar. Aí eu tenho que encaminhar para a comissão tentar colocar isso na proposta e o conselho decidir. Não chegou oficialmente, formalmente, nada disso. Eu conversei com ele, bati um papo, recebi, como recebo qualquer um, tive deferência, inclusive. Alguns colegas de vocês na época pediu para que eu os atendesse, vou deixar claro, depois eles entraram em contato.